Boa noite, povo de Deus, graça e paz, todos apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Amém, igreja? Olhe nos olhos da pessoa que está do seu lado e diga para ela: prepara o teu espírito, receba um toque da unção nessa noite. Renda-se à presença da glória do Senhor. Não resista. Toque em Jesus pela fé. Receba tudo que Ele tem para você nesse lugar. Amém? Tome seu assento. É bom poder servir vocês. Ontem nós fundamentamos com a palavra. Hoje eu vou trazer um ensino bem rápido para nós remirmos o tempo e termos bastante tempo de oração, de adoração, de intercessão. A equipe do louvor aqui vai ficar adorando a Deus. Nós vamos ficar orando e ministrando ao Senhor. Amém, igreja? Existem muitos fundamentos de uma escola de profetas. São mais de 90 aulas. Nós podemos servir vocês através de um aplicativo, através de um canal online. E claro, por que não estar periodicamente aqui na América para fazermos reuniões de imposição de mãos, reuniões de ativação de dons, de impartição de espírito. Essa noite eu quero falar sobre um avivamento que começou no mercado de trabalho. Diga, o Pentecostes. Pentecostes não é um avivamento que nasceu na igreja, nasceu no templo, nasceu no prédio, nasceu na sinagoga. Não. Diga, o avivamento do Pentecostes, Atos capítulo 2, foi poderoso e glorioso, porque ele manifestou o poder de Deus no mercado de trabalho. O avivamento do Pentecostes foi bom, mas o avivamento de Antioquia foi infinitamente superior, maior e melhor. Mas o avivamento de Antioquia também, obrigado, seguiu esse padrão. Diga, Deus manifesta o seu poder, derrama a sua presença, a sua unção, sua experiência, as pessoas impactadas, transformadas, cheias, embriagadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, voltam para o mercado de trabalho e lá o reino dos céus, a sua justiça e o testemunho de Jesus se manifesta de uma forma extraordinária. Décadas, séculos depois, a estrutura predial de igreja se organiza, se estabelece e é construída. Nada contra o templo, nada contra a igreja. Há uma unção do templo, há uma unção para o prédio da igreja, há uma atmosfera no templo, há anjos que ministram isso. O templo tem a sua função e em alguns textos ele é chamado de sagrado. A pergunta é, a parede, o tijolo, o púlpito me santifica? Ou eu ando em santidade e eu, quando piso aqui, eu santifico o acrílico, a madeira, o porcelanato, o carpete, as cadeiras desse lugar? Eu creio que nós carregamos a glória de Deus. Eu creio que nós carregamos a intimidade, a comunhão com o ministério do Espírito Santo de Deus. Nós carregamos a unção de Deus e os anjos de Deus nos acompanham, nos servem, ministram em nós e através de nós. Então, quando nós nos reunimos aqui e abrimos os nossos corações, rendemos os nossos espíritos e um coração quebrantado, um espírito contrito, diga, o Senhor não despreza, não rejeita, não fica indiferente a isso. E é essa manifestação coletiva de adoração, de intercessão, de corações quebrantados, espíritos contritos, invocando, entronizando Jesus sobre essa cidade, sobre as circunstâncias, boas ou ruins, que você teve ao longo do dia de hoje, fazem com que céus de bronze se rasguem, ferrolhos de ferro sejam destruídos, e a escada, a mesma escada que Jacó viu lá em Gênesis 28, aquela mesma escada se manifesta aqui, ó, no meio da igreja reunida em oração. E nenhum anjo vem do céu trazer vitória para mim e para você, não. É exatamente o inverso que acontece. Quando a escada de Jacó se manifesta, Jesus é essa escada de Jacó, através de Jesus nós temos acesso ao Pai, o Pai tem acesso a nós, mas o texto diz que anjos sobem. E uma vez que anjos sobem, anjos descem da presença de Deus. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas os espíritos ministradores, os anjos designados por Deus para cuidar de mim, de você, de cada família, de cada lar, de cada business, de cada igreja local, de cada ministério, esses anjos precisam se alimentar. Esses anjos precisam se renovar.
Esses anjos vieram com um desígnio, com um comissionamento, com uma ordem de Deus. Ajuda ela na empresa dela, ajuda a pastora Sônia na igreja, ajuda a equipe Louvor e Adoração, que quando eles estiverem ministrando, atmosferas do céu se revelem na terra. Ajuda a equipe do Ministério Infantil, do Ministério de Evangelismo nas ruas, que distribui comida para os drogados, os homeless, os moradores de ruas aqui. Eu sei que essa igreja tem esse amor, tem esse serviço social forte no coração. Bom, eu te pergunto, anjo não se fortalece, não se renova, não se alimenta quando ele quer, nem quando ele precisa. Quando o meu espírito de adorador, quando o teu espírito de adoradora, de intercessor, de intercessora, sobe na presença de Deus, e o autor do livro de Hebreus diz: entrarei em tua presença com sacrifícios, louvor e adoração. Quando nós, conscientemente, pela palavra e pela fé, entramos em audiência com o Eterno, toda essa equipe de espíritos ministradores, de anjos de Deus, que foram designados para nos auxiliar a cumprirmos a nossa identidade, o nosso destino, seja no mercado de trabalho, seja no ambiente ministerial da igreja, não importa. Eles sobem na presença do Eterno, eles sobem na presença de Deus, eles entram na sala do trono, porque o nosso espírito de adorador entrou lá. Você é renovado, você é fortalecido, você sai com seu espírito alimentado pela luz que sai do rosto de Deus e dissipa todo o cansaço, todo o desânimo, todas as trevas, toda a ansiedade, todas as mazelas da sua alma, toda a inconstância da psique. Assim também, essas equipes angelicais são renovadas. É assim que funciona o fenômeno de Gênesis capítulo 28. Diga: a escada de Jacó rasga os céus, estabelece um portal de conexão entre as nossas necessidades aqui na terra e a abundância, e a plenitude, e o todo o poder, El Shaddai, do Senhor entronizado do céu. Mas se o nosso espírito não entra em audiência com o Eterno, os anjos não sobem para se alimentar e não descem fortalecidos. E de tempo em tempo na vida de um guerreiro, de uma guerreira, de um adorador, de uma adoradora, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, existem guerras, existem ataques, existem portais, existem circunstâncias que te obrigam a duas coisas: ou você morre no deserto, ou você é aprovado no deserto e atravessa o Jordão e conquista alguma coisa daquele ciclo, daquela estação, daquela temporada. Isso não acontece uma vez na vida de um intercessor, de um adorador, de um pastor, de uma pastora, de um empresário, de um homem de negócios, cujo resultado financeiro dos negócios vai expandir o reino de Deus, seja através do trabalho social, seja através de uma igreja local, seja através de ofertas missionárias. Esses platôs de rompimento, às vezes são 3 em 3 anos, às vezes são 7 em 7 anos, às vezes não tem um tempo numérico, cronológico bem definido, mas de tempo em tempo algo acontece. Às vezes você chega a questionar a justiça de Deus, às vezes você chega a questionar as promessas de Deus, às vezes você vomita a sua amargura, destila o seu desânimo, a sua opressão e diz: Deus, você prometeu e parece que não se cumpriu. Não sei se Deus esqueceu, se Deus está mentindo, ou se o profeta que profetizou é um sem vergonha, que eu quero atropelar com uma come enferrujada, cheio de corintiano dentro, porque falou da alma, da mente dele, não falou do Espírito do Senhor, embora ele tenha dito assim, diz o Senhor. E normalmente, o que eu percebo é que esta última experiência é a que mais frequentemente acontece. As pessoas na manifestação da vontade da alma falam em nome de Deus, mas falam da opinião delas. E depois isso gera um fruto de amargura e de frustração com o próprio Deus, porque as coisas não rompem, as coisas não acontecem. Sabe o que vai acontecer essa noite? Essa noite vai acontecer uma troca de anjos ao redor da sua casa. Trocas de anjos ao redor da sua empresa. Troca de anjos ao redor dos seus filhos. Troca de anjos ao seu redor. Troca de guarnições, de hierarquias angelicais ao redor desta igreja, desse ministério. Esses príncipes angelicais designados para ajudar a liderança dessa igreja com esse projeto de igreja local vão subir na presença de Deus. E querubins, serafins de uma hierarquia superior vão ser designados.
É isso que aconteceu na vida de Jacó. Ele já tinha anjos que acompanhavam ele. Ele já tinha anjos, ele já tinha promessa, ele já tinha a bênção da primogenitura, ele já tinha uma experiência com o Todo-Poderoso, mas ele também tinha vacilado e estava ali meio depressivo, meio desanimado, meio confuso com o futuro dele. E ele tem um sonho, diga, céus abertos. E a escada de Jacó. Anjo sobe, anjo desce. E ele sai daquela experiência, daquele sonho, que não era um sonho, na verdade era um estado de êxtase, era um transladar, era um arrebatamento profético, porque esse lugar não é outro lugar a não ser casa de Deus, porta dos céus. Deus está aqui nesse lugar. Rapaz, você está dormindo num travesseiro de pedra debaixo de uma árvore. Deus está aqui, e esse negócio aqui ficou santo, ficou sagrado. É como se o acrílico ficasse sagrado. Não, Jacó carrega dentro dele um depósito de glória, uma experiência com Deus. Não é a pedra que santifica a cabeça de Jacó, é a experiência profética íntima de Jacó com a adoração do vivo Deus que santifica aquela pedra. Agora aquela pedra passa a ser um memorial, derrama azeite e passa a ser um altar. Não é a pedra que purifica a cabeça de Jacó, é a cabeça de Jacó com a revelação de Deus que muda toda aquela realidade ao redor. Quando você abre esse portal, numa circunstância de negócio, de business, de mercado, de trabalho, o Senhor se revela. Numa igreja local, o Senhor se revela. O avivamento pentecostal é um avivamento que nasce no mercado de trabalho e muda a psique de Jerusalém. 1 Coríntios ali, versículo 15, capítulo 15, versículo 6 em diante, Paulo diz assim, que o Senhor se revelou após a ressurreição a Cefas, Pedro, depois aos 12, depois a vários personagens, os discípulos no caminho de Emaús, e se revelou também a mais de 500 pessoas que ainda viviam nos dias em que Paulo escrevia isso, que presenciaram Jesus corporalmente sendo levado aos céus. 1 Coríntios 15 fala sobre isso. O que Jesus diz quando está subindo corporalmente aos céus? Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem lá e recebam o poder do Pentecostes. Quantas pessoas ouviram esse conselho de Jesus? Mais de 500. Amém? Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, estavam no cenáculo. O cenáculo provavelmente é o lugar em que Jesus lavou os pés e fez a refeição da ceia, da Páscoa do Senhor, antes de cantar um cântico e ir para o Getsêmani suar sangue. Na sequência, a crucificação. Esse ambiente de comida, esse ambiente de oração, esse ambiente de discipulado, esse ambiente de mentoria, que ele fez com os 12 mais íntimos, onde Judas o beija e sai para traí-lo. É esse ambiente que envolve lavar pés, comer carneiro, que eles estão reunidos agora, durante 10 dias de jejum e oração. Diga, 10 dias. Vamos fazer um retiro de oração de 10 dias. Aí você vai dizer, pastor, a senhora é louca. Becker, você é maluco, você é irresponsável, porque eu tenho uma empresa, porque eu tenho um schedule, porque eu tenho uma necessidade, porque eu tenho uma rotina. E você acha que as 120 pessoas que estavam no cenáculo não tinham essa mesma rotina? Você acha que esses 120 caras que recebem no 10º dia um vento impetuoso e línguas repartidas de fogo sobre a cabeça, não tinham um schedule para corresponder? Não tinham uma agenda para atender? Eles não tinham clientes? Não havia clérigo, não havia mosteiro, não havia alguém remunerado para ficar 24 horas por dia orando no cenáculo. A religião cria tudo isso através de diversos desdobramentos do catolicismo romano, do catolicismo medieval. Mas eu estou falando de Atos capítulo 2, eu estou falando dos primórdios, eu estou falando de 500 pessoas que viram Jesus subir corporalmente aos céus. Se você tivesse visto Jesus subir corporalmente aos céus, aí eu iria sacrificar 10 dias de um foco de jejum, oração e consagração do cenáculo com Pedro. Será? Diga, 500 ouviram o conselho de Jesus. 120 compareceram no cenáculo. Cadê os 380? Limpando casa, roçando grama, comprando e vendendo,
E isso não é um pecado, isso não está errado. E isso é o mercado de trabalho, é o fluxo natural das coisas. Por isso você não pode, assim, de demagogia agora, jogar em cima, não, irmão, você veio domingo à noite e não veio na segunda. Não. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu alinhamento profético com Deus, entende? Glória a Deus por você que está aqui vai receber essa noite. Não acho que o cara que não veio também vai receber. Não vai receber, perdeu. Perdeu, Playboy. Essa você perdeu. Ele não veio também vai receber. Não recebe, não minta para ele. Não digo que é politicamente conveniente dizer. Quem toca, recebe. Não tocou na veste, não recebeu. Jesus está passando. Por mais choque de realidade desconfortável que seja isso. Não, mas eu vou orar à distância. Ok, vamos orar à distância. Mas a potencialidade diminui, e diminui significativamente. Porque é uma questão de prioridade. Mas se a igreja hoje sofre com isso, quando faz uma convocação para um jejum de consagração e oração, ela nasceu sofrendo disso, cara. 500 pessoas ouviram Jesus corporalmente voar aos céus. 380 não priorizaram ir para o cenáculo, esperar em Jerusalém o revestimento de poder. 120 foram. Por uma série de motivos que ninguém entende, não está no texto bíblico os motivos, mas de fato foi isso que aconteceu. E depois de 10 dias de oração, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, não haviam tomado cachaça, mas estavam se comportando de uma forma alterada. Não haviam tomado uma Heineken bem gelada, nem vinho. Mas os críticos olhavam de longe e diziam, estão todos bêbados. E estavam bêbados, pelo amor, pela graça, pelo êxtase, pela experiência mística com o poder do Espírito Santo. E agora acabou. Vamos voltar para a nossa rotina. Eles eram assalariados de igreja? Não havia igreja, a igreja já estava nascendo ali. Voltaram para o mosteiro, não havia mosteiro. Isso vai surgir 200, 300 anos depois. Eles voltam para onde, minha gente? Diga, eles voltam para o mercado de trabalho. Por isso, se você compra e vende carro, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, você é tão importante quanto um pastor ou um profeta que fica o dia inteiro de joelho na cadeira orando. Se você é uma professora que educa as crianças cheias do poder do Espírito Santo de Deus, toda a perseguição que você sofre com essa estratégia maligna de desconstrução da identidade sexual dos pequenininhos, você ali lutando contra essas ideologias, mas orando pelos teus alunos, de matemática, de física, de história, de inglês, de português, de geografia, não importa. Você é uma ungida de Deus. Você é um ungido de Deus. Pastor, eu sou açougueiro, eu mato a vaca e esquartejo ela. Você é ungido de Deus. Você é ungida de Deus. Sabe que na Europa, os irmãos que vêm participar das escolas de ativação profética dizem, Becker, depois que eu fui ativado no profético, Deus me mostrou um demônio no açougue de um turco e eu não compro mais carne lá. Ele faz uma oração árabe. Ele faz uma oração antes de matar o animal, de que consagra aquilo ali para que o Islã tome conta da Europa e o cristianismo seja destruído. Se você é um crente cheio do Espírito de Deus, antes de esquartejar a tua vaca, fazer carne moída e vender, ora em línguas, glorifica a Deus, profetiza, manifesta a glória que você carrega dentro de você do Pai, como um filho maduro, pondo em liberdade toda a criação que geme com dores de parto. E aquela carne, uma carne abençoada. Se o muçulmano faz isso para amaldiçoar, por que o crente cheio de Deus no açougue dele não pode fazer para abençoar? Assim na padaria, assim em tantos outros segmentos de mercado, assim em qualquer outra profissão. Só que agora essas 120 pessoas não voltaram para comprar, para vender no mercado de trabalho como antes. Diga, 10 dias de jejum, 10 dias de oração, 10 dias de palavra. Algo mudou, algo mudou, algo mudou. Algo mudou na vida delas. E através delas, aquelas mesmas casas que elas limpavam antes, agora elas não limpavam só com clorox, é assim que chama aqui na América? Tinha agora produto químico e tinha agora a unção do Espírito Santo de Deus naquela mão. Agora ela cantava e orava em línguas, e
aquele indiano, aquele muçulmano, aquele americano, aquele corintiano que abriu a casa para você limpar, nem faz ideia que você está ali mudando a atmosfera daquele quarto, daquele jovem, daquela casa, daquele lar, daquela família. Deus precisa de homens e mulheres de unção, poder, profetas e profetisas no mercado de trabalho. A igreja nasceu assim, a igreja influenciou a psique de Jerusalém assim, a igreja botou Jerusalém de cabeça para cima, porque de cabeça para baixo já estava. Com essa unção do altar nas ruas, nos restaurantes, nos postos de gasolina, nos hospitais, nos presídios, nas favelas, nos shoppings, nas boutiques, nas exchanges, nos bancos, no sistema financeiro, os corredores de energia de artes, de economia, de saúde, de educação, de política, de judiciário, de jurisprudência, de segurança pública, de forças armadas, portais de comunicação, da mídia, seja rádio, TV, internet, mídia impressa por jornal, por revista, os portais de influência dos setores da sociedade, administrativo, burocrático. Porque é tão difícil abrir uma igreja em uma cidade, na outra cidade, e eles dão alvará para a igreja. Porque pessoas do reino de Deus não foram estabelecidas naquela cadeira, naquela função de influência. O avivamento da igreja é um avivamento do mercado de trabalho. E o que isso tem a ver com a oração que eu vim fazer aqui essa noite? É tão difícil receber. Nós temos uma síndrome de Marta, uma síndrome de ativismo. Faça isso e vai acontecer aquilo. Faça isso e vai acontecer aquele outro. Jejue que vai acontecer isso. Jejue 40 dias e vai dar aquilo. E Deus sempre dá uma resposta. Deus não fica indiferente a qualquer foco, a qualquer disciplina que você dê, a qualquer propósito metódico de repetição que você faça. Mas da mesma forma, como nós temos que ter fé para semear, e muitos pregadores já pregaram sobre o poder da semeadura, o poder de uma oferta, o poder de uma semente, o poder de um rompimento. Sabia que você tem que ter fé para receber? Sabia que da mesma forma como você tem que ter fé e ousadia para agir no altar, você tem que ter fé para descansar e dormir? Não, esse crente ali é preguiçoso, esse crente ali não ora, não clama, não jejua. Claro, se você é um crente preguiçoso que não ora, não jejua, não clama, tem que romper com isso e tem que fazer a primeira parte da lição. Diga, a metade da laranja. O apóstolo Paulo já diz que quem planta pouco vai colher pouco. Quem planta em abundância, abundantemente colherá. Isso não inventei da minha cabeça. O apóstolo Paulo que estabelece esse fundamento. E é bíblico, e se você já o experimentou, sabe do que Paulo está falando. Amém? Agora, o que acontece na pós-pandemia? Em muitas igrejas, por eu tenho passado no Brasil e na Europa, e aqui na América pregando. Eu tenho visto em reuniões de orações pessoas com anjos e caixas, tesouros, cases trancados. De à noite eu vi isso aqui. Não falei porque o tempo não iria permitir, deixei para hoje. Mas eu vi ontem à noite, no meio da adoração. Pessoas que já travaram batalhas de oração, batalhas de intercessão, batalhas de jejum. Pessoas que já fizeram voto, já fizeram oferta, já fizeram sacrifício no altar de coisas grandes. Os anjos de Deus já trouxeram aquela bênção. Já trouxeram aquela vitória, já trouxeram aquele recompensa ou resposta daquele propósito de fé. E por algum motivo, elas não destrancaram esse cadeado. É como se ela anda com um baú trancado ao redor dela. É como se ela continua questionando a justiça de Deus. Questionando o poder de Deus. Por que tu funciona na vida dessa irmã que chegou na igreja agora há 3 meses e não funciona na minha vida, Deus, que estou aqui te servindo há 3 anos? Porque eu oro, eu profetizo na vida do outro e ele casa. E eu estou há 20 anos orando e profetizando e eu não caso. Porque eu oro, profetizo e o outro arranja emprego, contrato e dinheiro rápido. E na minha vida o contrato é lento, o dinheiro sempre é o suficiente, nunca sobra abundante
e é com muita guerra, com muita luta. Por que eu exerço autoridade? O demônio que está travando a finança na empresa deles solta rápido e a pessoa recebe o dinheiro. E para mim receber o dinheiro na minha empresa é uma coisa assim, saco de cimento gigantesco e difícil de levar. Quem aqui já se move no Ministério de Intercessão e já fez essas perguntas silenciosas e secretas para Deus? Levanta a sua mão. Cara, mais de 50% do auditório. Deus me mostrou isso ontem à noite. Essa noite nós vamos adorar, nós vamos orar e nós vamos dar comando para que esses despojos de guerra sejam destravados, para que essas caixas com cadeados sejam abertas e vocês recebam vitórias, não só desses dias aqui, não só da oferta que você vai fazer, selando essa palavra, essa atmosfera, oferta de ontem e de hoje, mas assim, ofertas, votos, propósitos de meses, de anos atrás, que por algum motivo isso ficou travado, preso no mundo espiritual. Por algum motivo, Deus liberou, mas você nunca desfrutou do que Ele liberou para você. Diga, chega de colheitas no campo. É tempo da nossa semente, que foi semeada com fé e regada com lágrimas, com choro, com gemidos inexprimíveis. Um fenômeno aconteceu. É tempo agora dessa colheita entrar na cozinha da minha casa, entrar no meu filho, entrar na minha filha, entrar no meu casamento, entrar na minha empresa, entrar no meu parente lá do Brasil, entrar nas minhas necessidades aqui, agora. Diga, obrigado, Senhor. Perdoa pela injustiça em alimentar essa amargura, essa frustração silenciosa dentro da minha alma. Mas me mostra como exercitar fé para receber. Fé para semear. Tantas pessoas ensinam. É comum um pregador ensinar sobre fé para semear. E não é um ensino errado, deve ser ensinado. Porque se eu não gero fé para você entregar uma boa oferta, você oferta uma ovelha manca, cega, caolha e torcedora do Corinthians. Diga para quem está ao seu lado. Mé! E você vai colher juízo ao invés de você colher bênção, porque você entregou uma ovelha ruim, doente, enferma. Então temos que falar sobre fé para semear, estimular. Quem precisa ter a sua fé estimulada para ofertar $3? Então eu tenho que estimular a sua fé para fazer uma coisa que você nunca fez na sua vida. Porque a mãe de todas as loucuras é você continuar fazendo o que você sempre fez e querer ter um resultado diferente. A vida inteira foi confortável colocar $30 no altar. Pois é, o resultado está aí. Você tem uma expectativa de algo, de uma colheita extraordinária, está frustrado com Deus, mas também você nunca teve coragem de fazer um voto de $3.000. Então você não vai ter uma colheita e um coeficiente proporcional a uma ação correspondente no altar, uma ação de fé. Então, claro que alguém tem que estimular você a você fazer mais do que aquilo que te é confortável fazer. Mas essa noite eu não quero te estimular e falar sobre o poder da colheita, da semeadura. Essa noite eu quero te ensinar e te falar sobre o poder de descansar em Deus. E a mesma fé e ousadia que você usa para entregar um envelope com R$1.000 no altar e fazer um propósito e dar nome para essa tua oferta, porque o semeador, no dia que semeia, gera no mundo espiritual uma expectativa de colheita. Ninguém planta um grão de trigo para colher metade de um grão de trigo. Diga, eu semeio nessa cova 5 grãozinhos de trigo e eu quero colher 20 espigas de trigo. Não é assim que o agricultor faz? Se no mundo natural é assim, imagina no mundo espiritual. 30, 60, 100 vezes a medida da semeadura. Essa noite eu quero falar sobre fé, ousadia, para descansar e receber os despojos de guerra, de oração, de intercessão, de jejum do seu passado. E você vai ver que vai haver rompimento financeiro na sua contabilidade. E você vai ver que essa equipe de anjos que estão ao seu redor estão cansados, estão feridos. Essas armaduras angelicais estão arranhadas. As nossas vestes espirituais são trocadas, resplandecidas, quando o nosso espírito está exposto à glória que sai do rosto do Pai. Abra sua Bíblia.
em Marcos. Vamos de Marcos capítulo 4 e na sequência vamos começar a orar. Choro andere bala mandoro kosoro manderere aralabandororo aralabacandaramasso. Segura aí Marcos 26 em diante. Eu já vou ler, mas segura esse texto aberto aí. Eu vou te citar ainda Mateus 11:12. Diga comigo, desde os dias de João Batista. Marcos 4:26. Segura esse texto aberto. E eu estou citando para você Mateus 11:12. Que desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, violência. Os que se esforçam, os violentos, os que saem da zona de passividade, se apoderam dele. Se apoderar do reino dos céus não tem nada a ver com ser salvo. Você é salvo pela fé mediante graça. Não é por merecimento, o dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Desfrutar o reino, a abundância e a plenitude do reino tem a ver com essa vida de maturidade, com essa vida de abundância, com essa vida plena, com essa vida completa aqui na terra, que você começa a desfrutar desta plenitude de Deus e vai terminar no céu. Qual é a mentira medieval católica? Você deve viver uma vida de privação aqui na terra. Os bispos, os arcebispos, os papas com privada de ouro, lavando a mão em torneiras de ouro, mas você sobrevivendo aqui na terra. Porque no céu você vai ter tudo. Mentira. O céu é uma continuidade de uma consciência e de uma experiência de provisão que você já desfruta aqui na terra, no ministério terreno. Se aqui você experimenta a graça e o poder de Deus de conta-gotas, você vai continuar experimentando a graça e o poder de Deus de conta-gotas por toda a eternidade. Se aqui você é estéril, por que no céu você vai ser abundante? Você vence o espírito de esterilidade aqui, e isso te dá autoridade para que na vida eterna você exerça autoridade sobre os outros. Você acha que no céu não vai ter patente? Você acha que no céu não vai ter líder de 10, líder de 50, líder de 100, líder de 500, líder de 1000? É aquilo que eu falei muito rapidamente ontem sobre o shin do líder, o shin do intercessor. Conversa para uma outra noite. Marcos, capítulo 4, verso 26. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espigas. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque é chegada a colheita, é chegada a ceifa. É rompimento, é profético, é espiritual. Vir no altar e entregar um envelope com $1000, se você nunca fez isso, O cara tem que ter fé, tem que ter ousadia, tem que ter um pouco de entendimento da palavra, e tem que dar um passo numa coisa que ele não entende. A primeira vez que eu fiz um voto de R$7.000, eu não senti paz, eu não senti alegria, eu não senti amor. Eu tive diarreia. Literalmente, eu amanheci em pânico. Eu comecei a dizer: meu Deus, será que isso é da minha mente? Será que isso é do Espírito? Será que Deus mandou eu fazer isso? Será que os mecanismos de autossabotagem, tudo que era demônio do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, amanheceram falando na minha orelha. Eu dei uma oferta, fiz um voto de R$7.000 e senti paz. Não senti paz nenhuma. Eu me enchi numa estrutura de iniquidade, uma estrutura de bancarrota, uma estrutura de falência, que fez todos eles ganhar muito dinheiro e de repente perder tudo, ou perder muito. Eu comecei a mexer num vespero da minha existência. Aí quando eu estou mexendo nesse vespero existencial, um negócio que já deu errado com o pai, com o avô, com o bisavô, na minha vida vai dar certo, na minha vida não vai se repetir. Aí eu fiz um sacrifício no altar, fiz um voto, botei R$7.000. Nem falei para minha esposa. Aí eu senti paz e alegria, senti nada. Fiquei uma semana brigando comigo mesmo, brigando com Deus. Não sabia se eu dava uma surra no pregador, não sabia se o pregador estava ungido por Deus. Comecei a questionar tudo. É o processo de deixar de ser Tecom, filho de Deus, bebê, e aprender a ser uios,
e se tornar filho de Deus maduro. Eu não digo para ninguém fazer isso. Porque uma coisa é eu, na minha loucura com Deus, eu quase morri, sobrevivi assim com as minhas cicatrizes emocionais e existenciais com Deus. Aí eu vou estimular agora pessoas num auditório de 1.000, 2.000, 3.000 ouvintes a fazer a mesma coisa. Eu acho que todos devem ter um momento com Deus, um kairos, um ponto de rompimento em que é possível o Espírito Santo de Deus mandar você fazer isso. Mas uma experiência dessa é tão madura e é tão séria, como eu também não vou dizer que você pega o teu remédio e joga na privada, porque se você tem fé para ser curado, é curado. Se não fizer isso, você não tem fé para ser curado. Eu sei o dia que Deus mandou eu jogar os meus remédios na privada e eu fiz essa loucura com Deus. Eu e Deus na nossa intimidade. Mas não quer dizer que eu não tome remédio hoje ou que eu vá tomar um remédio semana que vem. Mas naquele momento específico daquela doença, Deus mandou eu fazer, eu obedeci e eu fui curado. Mas eu vou fazer disso agora uma doutrina e vou impor a minha experiência sobre 1.000, 2.000, 3.000 pessoas que estão no meu auditório escutando eu falar? Não, tem gente ali que está pronta e que está madura em fé para fazer a mesma atitude que eu tive. E tem gente ali que se fizer, vai morrer, vai desviar, vai abortar, vai ser engolido pela areia do deserto, porque eu expus ele a um nível de batalha espiritual que ele ainda não estava treinado para isso. Ele ainda não estava maduro para isso. Se Deus falou com você, é uma coisa íntima entre você e Deus, não é o pregador te induzindo e te sugestionando a isso. E se Deus não falou para mim? Espere, amadureça, aprenda a dar pequenos passos de fé. Por que você vai começar com 40 dias de jejum se você só fez o jejum da lua? Aquele que você come de tudo, menos a lua. Então não comece com 40 dias de jejum. Por que eu vou desafiar você para um jejum de 40 dias só bebendo água se você não está preparado para isso? Faça um jejum de 1 dia. Faça um jejum de 3. Faça um jejum de 7. Aí no ano seguinte eu faço um jejum de 21 dias. Até que de repente você vai dizer, sabe uma coisa, eu vou fazer 40 dias de jejum. Rapaz, quando eu decidi fazer 40 dias de jejum só no líquido, era a mesma experiência da oferta do altar. A mesma sensação. No dia seguinte de ter feito voto, de ter feito propósito com Deus, eu não estava muito feliz, eu não estava muito bom. O que tinha de demônio passando lá do outro lado da rua, mudava de direção e vinha perturbar o meu juízo. Cobrança, acusação, gente mentirosa, gente que tinha me dado prejuízo numa operação comercial de terrenos no interior de Pernambuco, dizendo que eu estava devendo dinheiro para ele. Eu digo, seu canalha, você botou 40 mil reais e ainda me deu prejuízo, dizendo que esses terrenos valem 300 mil e valia 80 mil, 10 terrenos no interior de Pernambuco. Exatamente o inverso. O que tu imaginar de narrativa difamatória mentirosa veio sobre mim. Eu digo, uma coisa, eu vou jejuar 40 dias. Ou morro eu, ou morrem vocês. Aí, tudo pro inferno. Os aparelhos demoníacos e os demônios, junto. Uma Kombi enferrujada. Cheio de corintiano para passar por cima. Lá no 10º dia do jejum, comecei a sentir paz. Comecei a sentir gozo. Comecei a sentir alegria. Comecei a receber visitação de anjo e começou a mudar as atmosferas. Eu disse, não, realmente, Deus está nesse negócio. Mas os primeiros dias, o que tinha demônio lá da árvore genealógica, da mãe, da avó, da bisavó, da tatravó, recebeu um WhatsApp. Pega o louro, pega atrás, vai nele. De todos que vocês têm aí do inferno para perturbar essa semana, foca no galego. Parece que o ninho de marimbondo, as vespas, se manifestam, acordam quando você toma uma decisão de se consagrar a Deus. Ai, pastor, quando eu roubava, eu prostituía, eu ia no prostíbulo, eu sonegava imposto, tudo dava certo na minha vida. Agora que eu sou dizimista fiel, tudo dando errado. Estruturas de iniquidade. Estruturas de iniquidade. Persevera. Você vai sair da casa do círculo. Você vai sair da casa do círculo. Você vai sair dessa prisão. Você vai sair desse cativeiro. Mas não é assim uma oração de autoajuda de 30 segundos e agora tudo virou flores no seu jardim. Eu sei que tem os pregadores aí, da ordem dos pregadores orelha seca, que dizem que depois que você comprar o curso de coach deles, nunca mais vai ter dor de dente na sua vida. Mas não acredite. Fica com a palavra de Jesus. Pronto para a oração? Pronto para render o teu Espírito, Senhor? Jesus está dizendo, o reino de Deus é assim.
como um cara que não entende ao certo como acontece um fenômeno. Um cara que não entende ao certo, ele não consegue te explicar quanto acontece um milagre. Ó, ele joga uma semente, reza, rega, vai dormir. Diga, descansa, miserável. Descansa, crente. Descansa, homem de Deus. Descansa, mulher de oração. Descansa, adorador. E aí, enquanto você aprende a dormir em Deus, aprende a descansar em Deus, e descansar em Deus no meio da tempestade, no meio da trovoada, diga, é uma fé de uios, de filho maduro. Porque o bebê com fralda, recém-nascido, 30 anos na igreja enchendo a paciência do pastor e da pastora, mas nunca amadurece, nunca rompe, nunca, né, se manifesta em glória, ele não consegue descansar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Se eu disser para você, sobe uma escada de joelho com uma vela acendida de 7 dias, ele vai fazer. Porque a tendência da força da alma, da psique humana, é fazer algo para merecer. E tem coisas que você tem que fazer no altar. Diga, obedecer, renunciar ao pecado, resistir à tentação, semear, ofertar, fazer um voto, um desafio de fé. Temos que fazer. O anjo Gabriel não semeia, não oferta, não dizima por você ou por mim. Nós temos que fazer em Deus cheios da glória do Senhor. Mas uma vez feito, cara, o mais alto nível de maturidade. Já pode vir toda a equipe Louvor e Adoração aqui já. E o Labassúria Anderra já pode começar a tanger. Cara, o mais alto nível de maturidade é descansar. Dormir. Aí Deus faz a parte dele. Olha que lindo. Ele não sabe explicar como, mas multiplica. Ele não consegue explicar a ciência da germinação, mas a água, o sol, o calor, a temperatura, os sais minerais daquela terra adubada entram numa temperatura, numa pressão, e aquela semente morre, rasga a casca, explode. Alguns dias depois, um brotinho verde saindo da terra. Meses depois, 3 sementes geram centenas ou dezenas de espigas. Um fenômeno de multiplicação extraordinário para a glória do Senhor. Você orou meia hora comigo aqui e você não entende ao certo o que é essa meia hora de oração, que você não foi em casa assistir Netflix, mas ficou aqui no altar orando e clamando comigo, com a pastora Sônia, com a equipe de intercessão. Você não entende por que essa meia hora. Eu não compreendo por que essa meia hora. E olha, o miserável ainda só orava em línguas e nem interpretava. Só ficava ali, ó. E nem interpretava. Aí você fica no carro dirigindo para casa dizendo, bom, vamos crer que alguma coisa vai acontecer. Diga, você semeou 30 minutos numa atmosfera de adoração. 30 minutos no ambiente de glória. 30 minutos num mover angelical dos espíritos ministradores que sobem e descem por essa escada de Jacó. Agora creia. Agora descansa. Haverá colheita. E quando você não consegue crer, não consegue descansar para receber a tua cura, a tua bênção, o teu galardão, a tua provisão financeira, você não consegue descansar, sabe o que acontece? As caixas vêm, ficam ao teu redor, com um cadeado. Vamos nos arrepender essa noite. Todas as vezes que questionamos a justiça de Deus, que questionamos a demora da resposta de Deus, que questionamos se era Deus mesmo que estava falando, ou se era o profeta confuso falando da alma dele. E é normal, profetas imaturos falam da parte de Deus. Infalível só Jesus. Eu posso falir numa profecia. Só me pegar num dia assim meio mal-humorado, que talvez eu fale coisas da minha opinião, ao invés de 100% da mente de Deus para o espírito e o coração das pessoas. Essa chave é a chave de receber não só o que você está semeando e ofertando nesses 2 dias, mas tantas outras coisas que já foram liberadas do céu, como a vitória de Daniel nos 21 dias de jejum e oração. Diga, Deus já deu o comando, do trono de Deus já saiu, mas toda aquela resistência cósmica do segundo céu. Aí a perseverança, a repetição. Vem Gabriel que ajuda a pelejar contra o príncipe da Pérsia, até que há um rompimento cósmico. E materializa
o cumprimento da profecia do profeta Jeremias. Para que a profecia de Jeremias se cumprisse, Gabriel teve que ajudar o arcanjo Miguel a romper com a resistência do espírito da Pérsia. Senão, Jeremias ficava como um profeta mentiroso. E Jeremias disse: 70 anos vocês vão ser escravos. Os arqueólogos dizem que eles ficaram 78 anos no cativeiro. Já deu 70 anos. E a profecia não se cumpriu. Quem disse que a profecia se cumpre porque Deus falou? A profecia se cumpre porque Deus falou e alguém na terra encarnou o espírito de intercessão. E alguém na terra encarnou o espírito de adoração. Porque alguém na terra se pôs diante dos muros de Jerusalém e fez lembrar ao Senhor, até que Jerusalém seja estabelecida como um motivo de louvor e glória entre os homens na terra. Deus falou, é um potencial. Agora alguém tem que pegar e misturar fé sobre esse potencial de bênção profetizada. E essa fé que é misturada, e essa perseverança, esse descansar em Deus. Cara, eu não consigo te explicar o fenômeno da germinação, mas eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai romper. Eu sei que o documento vai chegar. Telefone! Telefone! Em nome do Senhor Jesus, rasga o silêncio. Entra o e-mail, entra o WhatsApp. Venham os contratos, venham o SCAD, venha a mensagem no WhatsApp chamando para trabalhar amanhã de manhã. Venha ao cliente. Ele começa como uma especulação. Ele começa como um orçamento. Depois ele choraminga preço. E você orando em línguas, e você adorando, e você intercedendo. Eu vou ceder um pouquinho aqui, mas eu também não vou ceder muito, porque eu tenho que ter minha margem de lucro. Mas, meu Deus, esse cliente aí é muito agressivo, ele quer muito desconto. E você vai regando tudo isso com oração, porque você saiu do cenáculo e voltou para o mercado de trabalho. Porque o avivamento do início da igreja é um avivamento profético no mercado de trabalho. Porque você recebeu fogo, oração, adoração durante 2, 3, 4, 5 dias aqui no altar. E agora você vai aplicar isso na sua escola, na sua universidade, no seu relacionamento, no seu condomínio. Pai, obrigado por essa noite. Toda a nossa dificuldade de ofertar, de entregar, de soltar a semente, são estruturas de avareza, de egoísmo, de incredulidade, de dúvida, estruturas de medo. Eu venho contra elas com a luz do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra agora. Nas nossas mentes, aqui nesse auditório, aqui nessa igreja, nesse altar, na mente de todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, na casa, no lar, no escritório, na lan house, no carro, onde ele está ouvindo, assistindo essa mensagem. Toda dificuldade de descansar, toda dificuldade de crer, toda dificuldade de confiar, toda dificuldade de receber, são estruturas de orgulho, de autojustiça, de automerecimento. É comum a gente encontrar nas igrejas pessoas boas para pagar o almoço, pagar a refeição, pagar o jantar. E se você disser assim, irmão, preciso você de uma oferta, ele é rápido. Porque ele já rompeu com a estrutura de avareza, ele já rompeu com a estrutura de medo, de incredulidade, de dúvida. Essas estruturas demoníacas ele já rompeu, ele já venceu no passado. Aí um cara que é rico, que é milionário, eu digo para ele, irmão, agora descansa. Você chegou na minha cidade. Eu vou pagar o almoço para você. Ele se sente constrangido. Ele se sente desconfortável. Não, irmão. Você é empresário, você é milionário, você me ajuda financeiramente a fazer o trabalho evangelístico lá no sertão, nos ribeirinhos. Mas relaxa, eu vou pagar para você. Ele não quer que eu pague. Ele não gosta de receber. Diga, ele é crente, ele é ungido de Deus, ele aprendeu a lição do semear. Ele nunca aprendeu a lição do receber. A hora de ofertar. A hora de reivindicar no mundo espiritual as sementes que você já semeou. Somente receba. E a chave para receber é descansar. E descansar em Deus é difícil. Tente ser maduro para descansar em Deus. É por isso que o Senhor faz o Shabá? Não.
Shabá, quando eu pratico para estabelecer um princípio pedagógico para os meus filhos. Uma coisa é eu ensinar com palavras, outra coisa é eu ensinar sexta-feira à noite com uma ceia, com uma oração, com uma palavra. Eu entro no descanso do Senhor, não por causa de um dia, de um tempo do calendário da semana. Descansar em Deus é uma dimensão no mundo quântico. É um lugar de fé. A mesma ousadia para ofertar $10.000 no altar é a mesma fé para não fazer nada. Apenas orar em línguas, glorificar, adorar e receber tantas semeaduras que você já fez ao longo da tua existência. Aprenda a receber pelo descanso. Aprenda a receber pela fé. Isso é tão esquisito quanto uma semente que vai germinar enquanto eu duro uma noite e amanhã multiplicará sobrenaturalmente. Eu quero colocar esse descanso, a bênção de descanso dentro de vocês. Se coloque em pé e adore o Senhor com esse cântico. Venha para o altar, todos vocês, aqui pertinho de mim, aqui juntinho. Venha para o altar. Você vai receber a bênção de descanso. Você vai receber a bênção do descanso. Você vai receber o Shalom Uvrahá. Você vai receber uma graça, uma unção. E todo esse conflito de ansiedade vai silenciar as vozes dentro de você. A paz que só Jesus pode dar. Vem aqui voltar, vem aqui voltar, vem aqui voltar, vem juntinho, vem juntinho. Estende a mão como alguém que vai receber um presente. Vem mais perto de mim, senão eu vou respingar água em vocês. Vem juntinho, vem juntinho, vem juntinho. Feche seus olhos, ore em línguas, adore. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Eu vou dar alguns minutos para você adorar e entronizar com música. Depois nós vamos orar e impor as mãos. A bênção do descanso, a unção de receber, a unção que abre os cadeados. Anjos do Senhor, subam no terceiro céu. Troca de equipes angelicais essa noite. Redemoinho de luz, redemoinho de glória. Vai adorando. Vai cantando, vai cantando, vai cantando. Não pare de adorar. Ore em línguas. Faça dessa música uma oração nessa noite. Ao Deus da minha vida, quem me compreende. O Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Põe a mão sobre o seu coração. Segura um pouquinho. Do alto da sua cabeça para todos os pés, sejam envolvidos agora por línguas estranhas. Espírito do Senhor já estava colocando palavras que você não decorou, você não se esforçou, mas pelo Espírito elas estão aí na sua mente. Tente falar em voz alta.
Se você não quer gritar em línguas estranhas, se sente desconfortável gritando, fale essas palavras que você não aprendeu didaticamente na escola. Mas fale essas palavras estranhas, esquisitas, num volume que o som sai da sua boca e chega no seu ouvido. Já tem pessoas recebendo línguas estranhas. E eu que já oro em línguas estranhas há anos, peça que haja uma troca de idiomas, uma troca de dialetos. Porque uma das características que as equipes angelicais ao seu redor subiram aos céus e desceram equipes angelicais novas, de uma hierarquia de guerra superior, é que troca a tua língua estranha. Essa é a primeira evidência, esse é o primeiro sinal. A primeira evidência que trocou a tua armadura de guerra ferida, arranhada, por uma armadura de guerra nova, é que mudou a tua língua estranha. Você orava numa língua lá da Ásia, de repente você está orando numa língua estranha que você nunca estudou lá da Europa. Você orava num dialeto indígena lá do Brasil, agora você está orando num dialeto aqui da América. Uma das principais características que aconteceu esse fenômeno da escada de Jacó, e o manto de unção que está sobre você foi trocado por um manto de unção maior, mais intenso, é que você orava numa língua estranha e recebeu uma nova língua. É obrigado a trocar a língua? Não, não é obrigado. É um sinal, é uma evidência. E a estatística prática de repetição me mostra isso, me demonstra isso. Nós vamos impor as mãos e vamos impetrar a bênção sobre vocês. Eles vão adorar vários cânticos, várias músicas, e você vai cantando com eles. E você que não vai cantar a música com eles, vai ficar orando em línguas. Ou você canta a música ou você ora em línguas. Mas não deixa a sua mente entrar num estado de passividade, de dúvida, de crítica, de medo, de insegurança. Hey, candara, bala, sui! E desce como fogo, Fogo e eletricidade do alto da cabeça para todos os pés. vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, e desce como fogo, vem como Pentecoste, enche-me de novo. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, e contemplarei. Sem uma explicação, o Espírito Santo
desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Peço que sua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos do santo, não sei mais viver. Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Clamar pela glória, a glória de Deus.
clamar pela glória, a glória de Deus. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de
ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus.
braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Reparo em tua graça, eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça, eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça, eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça, eu caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. When I'm falling down, you catch me. When I'm
Pastora está dizendo para mim, falar da oferta, do voto. Quem quiser semear, traz aqui. Depois nós vamos já encerrar o culto por causa do horário. Você que está no Brasil, você que está nos assistindo aqui na América, na Europa, você que nos acompanha pelo YouTube, deposite sua oferta, faça o seu voto, receba abundantemente mais, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pela equipe de louvor, pela equipe de adoração. Todos vocês, ponham as mãos para cá. Normalmente eles sempre são os últimos. Normalmente para eles a oração é rápida. Normalmente para eles é assim, a oração do segundo, porque está acabando o culto, já estourou o horário, mas o Senhor toma as necessidades dos ministros do altar e dá também um atendimento ou uma atenção diferenciada. Lado a lado aqui, abracem vocês. Tem um aqui que correu, mas o anjo vai trazer ele pelo fundilho da calça. Aleluia. Deve ter ido lá resolver alguma coisa na mesa de som. Está apertando os botõezinhos ali. Ó. Já vai vir. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Já ia mandar o anjo buscar o Yuri lá pelo fundilho das calças. Olha o Yuri. Tu vigia, abraça, abraça, abraça. Pai, obrigado pela unção que há sobre eles. Obrigado pela graça, pela vocação, pela habilidade, pela instrumentalidade sobre esta família de adoradores, de intercessores, de servos que antes de estarem no altar, eles te amam. E eles querem somente ser a resposta daquilo que o Senhor desenhou para eles. Pai, eu peço que os códigos do tangedor profético, o código do instrumento de 6, ou de 8, ou de 12 cordas, o código da unção que Davi adorava e dedilhava, mas o espírito imundo se manifestava em Saul. Essa unção venha sobre eles. Eu determino que eles estarão aqui adorando e ensaiando, mas no meio dessas atmosferas de ensaio, de adoração, de intercessão, a glória do Senhor vai manifestar do outro lado da rua, lá na lanchonete, aqui nesse outro quarteirão, lá no estacionamento. Alguém vai incorporar demônios, vai manifestar demônio ali do lado de fora, vai começar a gritar, porque eles estão orando, adorando aqui dentro. Os anjos de Deus vão estabelecer um raio de 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros ao redor desse altar, desse local de ensaio, desse local de adoração, desse local de culto, desse local de ministração pública, nas reuniões principais da igreja. Eu declaro o anjo do Senhor indo adiante deles, no negócio, no ministério, na habilidade, na vocação da adoração, da intercessão, na família, na vida amorosa, na vida sentimental, nas ansiedades, as preocupações que eles fazem por causa da idade. Pai, em nome de Jesus. Troca a armadura de guerra que está sobre eles essa noite. Arranca essa couraça, arranca essa armadura, arranca essas vestes e coloca uma armadura mais pesada. Coloca, Senhor, uma veste de louvor, uma coroa de justiça, um óleo de alegria novo, 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 novo. Pai, uma couraça de ouro, uma armadura de ouro, uma armadura nova. Assim como o Senhor ungiu para voltar ao mercado de trabalho e ter resultados extraordinários. Unge as mãos deles para louvor, para adoração, para o serviço, para curar enfermos, expulsar demônios, mas unge as mãos deles para fechar negócios, para ganhar dinheiros. Adoradores no templo, adoradores no mundo dos negócios. Abundantemente mais do que aquilo que eles imaginaram, pediram ou pensaram. Pai, eu peço que agora o Senhor toque no nervo olfativo de cada um deles, de toda a igreja, em especial de você que está orando comigo pelo YouTube. Toca no nervo olfativo e muda o aroma, e muda o cheiro. Manifesta agora cheiro de mirra. Cheiro de nardo.
cheiro de aloés, ciamono, cálamo, especiarias do tabernáculo, aromas, jasmim, aromas doces. Abre os olhos para ver anjos, abre os olhos para ver demônios, abre os olhos para ver o espírito humano de quem está pregando, de quem está ministrando, de quem está visitando a congregação pela primeira vez. Nessas atmosferas de adoração, manifesta pó de ouro, pó prateado, pedras preciosas, essas pedras que estão nas vestes espirituais, se materialize fisicamente no carpete, no banco, na adoração, no altar, no corredor, na casa, no carro, na empresa, lá na salinha das crianças, onde as crianças são ministradas, na cozinha da igreja. Vai manifestando coisas visíveis, de uma realidade invisível. Embriaga-nos com vinho novo, vinho doce, uma alegria do céu. Eu ativo dentro deles uma convicção sobrenatural para receber, para descansar e ministrar vinho novo. Quando eles estiverem dedilhando, fogo e eletricidade saia dos seus instrumentos, das suas bocas. Por isso o Senhor manda dizer: filho, você está perdoado. Eu já te convenci. Eu já produzi dentro de vocês um fruto de arrependimento. Eu já recebi o teu quebrantamento, o teu choro. Só você precisa se convencer de que está perdoado, porque o Senhor já perdoou. E essa noite eu te levo para uma nova patente, para um novo tempo, uma nova autoridade no mundo espiritual. Por isso atmosferas e fenômenos angelicais novos marcam e impregnam, entram pelos poros de você esse magnetismo da glória do Senhor, essa eletricidade do céu. Entre pelos poros de vocês e fluam com os fenômenos das atmosferas de adoração nova. Escada de Jacó. Anjos subindo, anjos descendo, trazendo atmosferas do céu para a reunião e o auditório da terra. 3, 2, 1. Dê uma salva de palmas bem forte, Jesus. Quem sentiu ou quem está sentindo um cheiro diferente? Talvez você não conheça a palavra mirra, talvez você não conheça a palavra nardo, mas você sentiu ou está sentindo que mudou um perfume aí, um aroma. Me dê um sinal com a sua mão. 2 pessoas. 3, 4. Tranquilo. Pastora Sônia, vamos fazer um altar de 7 horas de adoração, 7 horas de intercessão, que a gente vai mergulhando nesses fenômenos. Essa onda de eletricidade sobrepõe uma unção, sobrepõe a outra, sobrepõe a outra. 7 horas, um tempo de palavra, oração, intercessão. No final, a gente ora e impõe as mãos nas necessidades das pessoas. Mas durante 6 horas nós contemplamos a face do Eterno. Ai, pastor, qual é o meu ministério? Não sei. O Espírito do Senhor vai discernir, vai te mostrar. Mas todos nós temos o chamado para contemplar o rosto de Jesus, para nos alimentarmos da luz que sai do rosto do Pai. Todos nós temos um chamado para o ministério de contemplar o rosto do Eterno. Essa luz que nos alimenta, que nos fortalece, que nos vivifica, que nos ressuscita, é a mesma luz que fortalece, vivifica, ressuscita os anjos ministradores que Ele designou para nos auxiliar a cumprir aquilo que a gente tem que fazer na terra.
Alguns têm que alimentar um orfanato com 500 crianças, outros têm que pastorear uma igreja, outros têm que ter uma empresa e ter resultados extraordinários nessa empresa, porque fruto desse fluir no mundo dos negócios, haverá provisão no altar, haverá provisão no reino de Deus, haverá frentes evangelísticas. Então, assim, não se sinta menos importante no reino de Deus se você não é um ministro do altar. Porque o avivamento de Jerusalém, ele nasce no cenáculo e ele se manifesta no mercado de trabalho. Amém. Através de 120 homens e mulheres que compravam, vendiam, trabalhavam, prestavam serviço, negociavam, educavam, davam aula, pintavam, compunham música, das mais diversas ciências, setores da sociedade. Só que eles não faziam isso debaixo da influência cósmica de um ídolo demoníaco. Eles faziam tudo isso debaixo de uma nuvem de glória. Os pentecostais usaram muito, em 1920, 1930, a palavra poder, diga poder. Os neopentecostais, os carismáticos, 1960, 1950, 1970, usaram muito a palavra fé. Diga fé. E a nossa geração está cantando, está pregando, está orando e está verbalizando muito a palavra glória. Diga glória. Houve um tempo em que Deus abriu e revelou o poder do Espírito Santo, movimento pentecostal. Depois Deus acrescentou fé, confissão da palavra da fé, os neopentecostais. E agora, na atual reforma do pensamento apostólico profético, nunca se falou, nunca se ministrou, nunca se revelou, nunca se cantou tanto sobre a glória do Pai nos filhos maduros. Não é para jogar fora os ensinamentos de fé, não é para jogar fora os ensinamentos de poder, é para acrescentar um sobre o outro. Mas nós somos a geração da glória do Pai. A revelação da glória através dos filhos é meio que um foco, é uma ênfase dos nossos dias. E não é um modismo de pregador, não. É Deus que está fazendo isso na cristandade do planeta Terra. Diga, eu recebo poder. Eu recebo fé. Eu recebo a glória do Pai. Uma salva de palmas bem forte, Jesus. Pastora Sônia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Que bênção, né, irmãos? Nós vamos estar marcando com o pastor e deixa eu saber com vocês para nós estar fazendo essas 7 horas de oração. Amém? De ativação profética nas nossas vidas. Amém? Amados, é interessante como todas as religiões oram muito. Você vê os muçulmanos, eles ficam, pastor, de noite orando. E para eles, a hora deles orarem, você que vai em loja, assim, que é de muçulmano, eu acho que o horário deles orar é tipo 6 horas da tarde. Eles podem estar fazendo o que for, irmãos. Eles param e vão orar. Eles têm uma dedicação. Você vai lá em Jerusalém, lá no templo lá, tá dia e noite lá, aqueles judeus lá, tudo assim, ó, com a cabeça assim, fazendo assim na parede lá, orando. Não é, Socorro? É fila de gente para orar naquele lugar, irmãos. E a oração deles não é uma oração assim de 1 minuto, não. Ele tem uma dedicação àquilo. Agora, nós, os cristãos, nós somos eternamente pidões. Nós pedimos demais para Deus. Nossa, mas como o povo cristão pede? A gente pede porta aberta, cura de filho, salvação, libertação, eu quero. E vai ali, Jesus me dá, e nós pedimos demais, irmãos. Mas nós não paramos para orar, irmãos. Nós não paramos para adorar a Deus, irmãos. Nós não prestamos adoração ao Senhor. E nós queremos muito, né, de Deus. Não é verdade? E Deus, pela infinita misericórdia, ainda nos abençoa, irmãos. Então, nós vamos estar aqui aprendendo mais de Deus, no nome de Jesus, né? Então, vamos falar de quarta, quinta e sexta. Quarta, nós vamos ter aqui 3 dias, né? De uma cruzada de 3 dias. Então, vocês vão convidar pessoas, irmãos. Vão convidar os amigos, vão convidar os vizinhos. Vai convidar aquele que não é crente para vir aqui.
Porque Deus vai fazer maravilha nesses 3 dias. Sexta-feira é vigília, irmãos, é 10h30, não é 8 da noite, é 10h30. Então vamos participar da vigília, irmãos. Vamos vigiar pelo menos 3 horas aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.